Hoje eu tô curtindo essa vista maravilhosa para trocar uma ideia com o médico Dr. Vitor Cruz. E a gente vai falar um pouco de vida saudável e também de planejamento para você se tornar um grande atleta. Vem comigo! Já estou aqui com o Dr. Vitor e pronto para saber um pouquinho da história desse atleta incrível que eu conheço de outros carnavais. Exato. Mas eu quero saber um pouquinho mais como é que começou a tua história no esporte. Sua família já era do esporte, né? Luquinhas, primeiro uma honra estar contigo hoje. Obrigado. Fico feliz de ter aqui dentro, porque tu também é um cara que eu admiro muito na tua profissão, no que tu faz, e essa troca é muito bacana de experiências, né? Sim. Cara, a minha família viveu do esporte a vida toda. Eu digo que eu nasci num berço esportivo. Quando eu nasci na maternidade, já tinha um tip-top, que eram os dois times que meu pai treinava na época. Meu pai é treinador de futebol e aí já saiu no campo. Futebol. Já foi pro campo. Digo que eu nasci num vestiário de futebol. E a minha mãe foi atleta de atletismo, sempre também ligada ao esporte, e foi personal trainer muitos anos. Tá. Os dois são profissionais de educação física. E desde pequeno, nunca tive carrinho, nunca tive boneca em casa, era só bola de futebol, bola de futsal. Em campo. E brincando com o pai na rua. E me colocaram em tudo que tu imaginar. Natação, handebol, basquete, atletismo, etc. E até que chegou um momento que eu parei e ele falou assim: pai, eu quero jogar futebol, para de me colocar em outras coisas. Quero ser jogador. E aí nessa época já competia, federado futsal, desde os 7 anos foi a primeira competição de futsal já. E nunca mais saí. Doutor, eu quero saber então por que você foi parar na medicina esportiva. Tem tudo a ver com a sua trajetória, lógico, mas por que a medicina esportiva? A pergunta vocacional, eu acho que é a pergunta que é difícil para responder para todos os jovens, né? Todo mundo passou por esse dilema, né? Na verdade, a gente nunca foi preparado para isso, exato, né? Exato. E assim, eu com 13 anos, você sabe bem, com 13 anos eu saí do Brasil e fui para a Espanha. Atravessei o oceano em busca do meu objetivo, que na época já não era mais sonho. Sim. Eu já jogava em níveis competitivos no Brasil e um time chamado Real Saragossa da Espanha me levou para lá. E aí já vivia disso, já tinha tudo costeado pelo clube, moradia, colégio. Já tinha uma história com o esporte também, né? E tinha essa consciência de casa, de que eu estava vivendo daquilo e que aquilo não era um sonho distante, que aquilo era meu objetivo. Então fui, minha mãe e foi a comigo. sua profissão também. E assim, hoje tu olha pra trás com 13 anos, tu é muito jovem, sim, né? Mas na época, como eu tinha esse background em casa, eu com 13 anos me achava que tinha 30. E também lida muito com sonhos também, né? Claro. E eu me via lá com os espanhóis na época, que tinha minha idade, e me olhavam, e tinha toda essa questão do brasileiro, jogador de futebol, e eu tinha isso muito disciplinado dentro de mim. Então, também é uma questão. No recreio, por exemplo, os meninos de 13 anos estão brincando de futebol. Sim. Eu falava, não posso porque eu vivo disso, eu estou aqui, o clube me custeia e tudo mais. E fiquei lá até quase o final da adolescência, vindo para cá de vez em quando. Então tive essa vivência com o futebol profissional durante muitos anos. Rodei um pouquinho no Brasil também, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Até que decidi foi dar uma virada de mesa na minha vida. Tinha contrato longo no clube onde eu estava ainda, tinha contrato ainda com um empresário excelente do Brasil. E virei para minha família e falei: tudo que vocês me conheceram até hoje, o Vitor Cruz, atleta, jogador de futebol, ele não vai mais existir. A partir de agora eu vou tomar um novo caminho. Claro que foi um baita de um dilema, não foi do dia para a noite, obviamente. E o pessoal do futebol se surpreendeu muito, até hoje tem amigos que ainda acham que eu jogo ainda. E aí veio a decisão de fazer medicina. De jogar um outro jogo. Exato. E aí a medicina, a primeira situação foi lidar com pessoas, que no esporte a gente faz isso no dia a dia, certo, seja com teus colegas de clube, seja com a comissão técnica, as hierarquias, imprensa, torcida, etc. Sempre gostei disso, sempre tive situações de liderança nos clubes que passei também, gostava de ser capitão, de gestão de pessoas, então isso me atraiu dentro da medicina. E o desafio, sim, quando eu comecei a olhar para as áreas, e dentro da área da saúde, que é o que mais me atraía, a medicina era o mais difícil. Meu irmão, você falou que eu não vou conseguir alguma coisa aí que eu quero. E aí veio realmente toda uma saga, porque também as pessoas daí não acreditavam que eu ia ser aprovado no vestibular. Sim. E aí venho para Balneário Camboriú. Que realmente medicina é uma área muito difícil também. Muito. É um jogo muito difícil de se jogar. E tem uma situação, o vestibular você treina um ano inteiro para jogar um jogo. Sim. Né? Que era um pouco diferente. Mas essa minha gana que eu trouxe do esporte, tenho certeza, e todos os meus professores na época do cursinho em Balneário falavam, o teu diferencial é esse. Claro que tu não é o aluno mais preparado de todos, mas tu acredita muito e tu quer muito. E aí, cara, foi um ano de cursinho
e emplaquei. Graças a Deus consegui esse objetivo, que era na época realmente um feito. Todo mundo me ligava, meus treinadores, os caras que jogavam comigo. Vitão, vi aqui que tu passou em medicina, é verdade? Falei, cara, é verdade. E aí descobri um novo mundo, que eu lembro no primeiro dia de aula de chegar em casa e falar pra minha irmã, que na época morava comigo aqui, e eu disse pra ela, caramba, se eu soubesse que era assim, acho que eu tinha vindo pra cá antes. E aí realmente me descobri, sou muito feliz no que eu faço. Claro que o Vitor atleta nunca vai deixar de existir e continua existindo todos os dias. Até porque tu traz essa essência para tua profissão também, né? Exato, para os teus pacientes. O que eu ia te falar, é desafiador? Eu acho que na vida tudo é desafiador, né? E se não for desafiador, não tem graça. Sim. Né? É que nem eu trabalho contigo aqui no nosso plano atleta, aqui dentro do nosso consultório. Gente, eu sou um problema pro Vitor, tá? Só pra deixar um pouquinho claro, eu sou um problema, porque os meus horários são todos complicados, mas eu ia te falar, é gostoso, né? A gente muito. Começa a pegar uma paixão pela vida saudável, pela vida... Eu não vou falar fitness, porque eu acho que eu não posso me considerar 100% fitness, mas a paixão pela vida do esporte, de ser um pouco mais saudável, de tentar ser melhor, é muito legal. Não, e o que tu falou de desafio, nada que envolva o nosso corpo, os nossos objetivos, do que seja aqui dentro do consultório, vai ser algo do dia para noite, vai ser algo fácil. E esse desafio é justamente o que faz com que esse resultado seja sólido. É uma que tu consiga sustentar ele. Então, na realidade, é um clichê. Tudo que vem fácil vai muito fácil. Então, o que a gente tenta construir é algo sempre muito sólido. E a minha caminhada, como tu comentou até hoje, claro que foi desafiadora, mas eu já entrei na faculdade com esse pensamento de trabalhar com medicina esportiva, né? Eu sempre pensava, o meu primeiro amor, né, que é o esporte, que é o futebol e que nunca vai deixar de ser, com a grande paixão de adulto, que é a medicina. Que está tudo interligado. Que está tudo interligado. E aí, aos poucos, obviamente, na faculdade, os projetos de extensão, de coordenadoria, monitoria, etc., tudo foi sempre ligado ao esporte. Né? Uma liga acadêmica na faculdade, a LAMEX, tenho o orgulho de ser cofundador também. E aí, me formo, saio da faculdade e, principalmente, o que a gente sempre comenta e que eu acredito que foi o primeiro papo nosso, né? Lá no programa. Lá no estúdio. Na Jovem Pan. Que é a vivência do dia a dia de atleta. Sim. Né? Que é unir a teoria com a prática, né? Que é unir o consultório com a vivência, que é o que eu sempre digo. A partir do momento que eu entendo o que o meu paciente atleta passa no dia a dia dele, é muito mais fácil de eu me colocar dentro do sapato dele e entender as queixas, entender as mazelas do dia a dia, o porquê que ele não consegue ter adesão com a alimentação, o porquê que ele começou a treinar e começou a sentir certas dores dentro daquele esporte específico, o porquê que na correria insana que tu tens, que eu tenho também, a gente mesmo assim tenta performar. Vou só fazer um PS aqui, foi muito difícil gravar com o Vitor, tá, gente? Eu acho que já é a 4ª semana que a gente tá aqui tentando e finalmente saiu. Mas é verdade, a gente tem uma vida tão corrida e alinhar a agenda com alimentação, com treino, é uma coisa difícil. Claro que aos poucos a gente vai construindo isso, vai pegando paixão, como eu te falei. Hoje em dia eu já desperto 7 da manhã pensando, hoje eu tenho bike, hoje eu tenho musculação, o que eu tenho hoje, sabe? Medicamento que tem que tomar, tipo vitamina. Então, são muitas coisas que o nosso corpo, a nossa máquina, como tu diz, vai se adaptando, né? Exato. E assim, agora voltando para a palavra construção que você usou antes, e que agora tá muito em voga, né? A construção nossa aqui dentro do consultório, ela não passa só pela queixa principal do paciente, ou por aquilo que te trouxe a primeira vez aqui no consultório. E tu sabes bem que eu, na consulta, eu não pergunto o que tu veio fazer aqui, mas eu peço para te tentar resumir na tua cabeça o que é mais importante primeiro. E quem a gente é, né? A nossa essência também, né? E para entender também que fase que você está da tua vida. Porque, tudo bem, é um paciente extremamente decidido, sabe o que quer. Não, é um paciente que está em construção também do que ele quer. E a gente pode construir isso dentro do consultório. E sabe o que eu achei muito interessante, assim, da nossa consulta, da primeira consulta até agora, é que a gente sempre conversa e você funciona também com um psicólogo. A gente vai, mas é verdade, a gente vai conversando, você vai perguntando da vida para poder entender e encaixar as coisas no nosso dia a dia, porque como você falou, a gente não acorda hoje e hoje a gente vai mudar. É uma mudança que vem gradativamente no nosso dia a dia. Então não é muito fácil também. Como qualquer outra coisa na vida, não é fácil. Como você falou, a gente pode perder fácil, mas também ganha muito rápido as coisas. Então
É uma construção diária e é muito legal esse acompanhamento que tu faz via WhatsApp, via e-mail, via telefone. É muito importante. E tu vê que isso também funciona um pouco com a psicologia dos pacientes também? Assim, tu enxerga isso? Com certeza. E isso tu sabes que eu também te incomodei bastante, inclusive a gente já conseguiu andar nisso. É muito importante que o paciente, claro, na medida do possível, né, do que permita o paciente, de que a gente tenha esse staff cada vez maior, né? Sim. Por quê? A gente começa aqui dentro, primeiro, se conhecendo, tu entendendo a maneira como eu trabalho e eu entendendo como você funciona, é isso que Sim. você falou. Não é nenhuma questão psicológica, mas é uma questão de logística de vida, é o que eu sempre te falo. Sim. Então, eu sou um cara que acordo às 4 da manhã porque eu vou trabalhar das 8 à meia-noite e eu quero treinar igual. Poxa, esse é um paciente extremamente desafiador, eu não tenho como mudar o período de trabalho do cara, tem como otimizar o que ele faz e fazer ele performar com saúde. Sim. Ok? Só que tem uma questão também, que com mais complexo é o paciente, mais profissionais esse paciente precisa. Então, por exemplo, a grande maioria dos pacientes sempre vem comigo sem ninguém no staff. Eu incomodo esse cara, vamos buscar um profissional de nutrição, vamos buscar um treinador para ti, para o teu esporte específico. Isso. É um paciente que precisa de um acompanhamento psicológico, vamos atrás de uma psicóloga específica para aquele paciente. Começa a ter algum tipo de queixa, a gente precisa ajustar alguma coisa biomecânica, funcional, vamos atrás do bom fisioterapeuta, vamos fazer uma avaliação mecânica, ver como é que está funcionando. Então, assim, toda essa abordagem multidisciplinar, obviamente que muitas vezes eu sou o final da linha, o paciente vem comigo já com vários profissionais, mas na grande maioria das vezes eu sou a primeira abordagem desse paciente. Né? E isso também é bacana, porque a gente consegue direcionar para profissionais que já entendem como a gente trabalha e já estão ambientados com esse trabalho multidisciplinar. Isso que você falou do feedback, do WhatsApp, do celular, do e-mail. Do acompanhamento em geral. Do feedback, porque eu também sempre comento. É muito complicado no meu trabalho, tá? Na minha prática, eu tenho um contato com o paciente e vê-lo em 2 meses, em 8 semanas, em 12 semanas e não saber nada desse cara ou dessa paciente. Isso é um problemaço. Por quê? Porque é isso que a gente falou, uma construção diária. Não é uma construção que eu vou ter uma medicação 8 semanas, 12 semanas, 10 dias e depois eu vou e eu resolvi. E traçando também objetivos, né, Vitor? A gente tem um objetivo do meu plano, mas é o que você sempre diz. Eu não quero que você acabe nesse objetivo. Tem o depois. Isso. Entendeu? E é importante a gente traçar, atingir o primeiro objetivo, cara, você vai ter outro daqui a 6 meses. E a paixão pelos treinos, pela alimentação, começa aí nesse processo também. É muito legal. E assim, uma coisa que é bem importante é que nunca é um planejamento semestral, mensal, anual. É de vida. E tem que ser de vida. Então, por exemplo, a partir do momento que um paciente vem e ele cria rotina com exercício, eu não quero que nunca mais esse cara pare de fazer exercício. Sim. Eu tenho um monte de paciente que vem aqui, treino intermitente, 1, 2 vezes na semana, ele volta no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto acompanhamento. Doutor, o treino eu nem penso mais. Hoje o treino faz parte da minha rotina. Exatamente. Cara, isso é um dia que eu vou para casa extremamente feliz. E é aquilo que eu te falei, a gente sente muito falta. Depois de um tempo, a gente sente falta, o corpo pede, o sono é diferente, o dia já se torna diferente, não rende tanto. E as pessoas custam a entender, porque até elas nem sabem como é o funcionamento normal do seu organismo. Então estão acostumados a dar informações erradas todo dia para o seu corpo, fala assim, eu não funciono, eu não durmo bem mesmo, porque eu não treino, porque a minha cabeça é muito ruim, não adianta, eu não consigo comer porque eu sou assim. Cara, ninguém é assim, a gente está assim. Só que a partir do momento que tu começa a dar informações positivas para o teu organismo, às vezes a gente descobre um corpo na gente que a gente nem sabia, que a gente nunca se olhou no espelho de verdade, entendeu naquele corpo que a gente e principalmente se identificou com aquilo que a gente viu. E também a gente não tem noção da força que a gente tem para atingir os objetivos. Exato. E é assim, aí entra a parte que tu falou, Vitor, tem uma parte mental, psicológica e tal. Na realidade, isso é o Vitor atleta. Sim. Você pode ter certeza absoluta. Porque, eu assim, cara, isso que até treina às 5h30 da manhã e faz crossfit às 6, gente. Ele já sabe que pra mim, das 6 às 10 eu não funciono, não adianta nem mandar mensagem. Cara, assim, o Guilherme fala isso porque é verdade, assim, usar o esporte como ferramenta de trabalho realmente era um sonho que logo virou objetivo, porque eu acredito muito nisso. Sim. Muito. Sim. Muito pra mim. Sim.
Assim, eu sei, e a minha mulher sabe, eu em casa, se eu ficar 3 dias sem treinar, ela vai pegar pelo cabelo e vai me botar dentro do box, vai me botar dentro da academia, vai me mandar correr, vai me mandar... Vai implorar pra você treinar. Porque eu não funciono. Sim. Esquece. Eu nasci e todos os dias da minha vida eu movimentei o meu corpo de alguma forma. Então eu não consigo ficar 2, 3 dias longe. É muito difícil. É como a gente fala, o teu remédio é o treino, né? Exato. E assim, e principalmente as pessoas começam a entender... aqui a gente está falando agora, nessa parte agora, sobre exercício físico. Mas quando eu começo a treinar melhor, com constância, quando eu começo a me alimentar melhor, não necessariamente eu preciso vamos supor que eu faça 5 refeições do dia, 7 dias na semana, das 35 refeições, eu não preciso fazer 35 refeições maravilhosas, mas se eu fizer 31, 4 refeições livres, eu fiz 31 refeições boas e 4 refeições livres. Cara, é excelente, é muito bom, com equilíbrio, de forma sustentável. Só que quando o cara começa a fazer tudo isso, ele começa a notar, opa, eu estou funcionando diferente. Exatamente. Eu sou um marido diferente, eu sou uma profissional diferente onde eu estou trabalhando, eu nas minhas relações sociais hoje, eu virei inspiração para os meus amigos. Então assim, é uma bola de neve do bem. Sim. Que não acaba. É uma corrente muito legal, né? E aí, além de ser uma bola de neve para ti, que tu vai acumulando e que isso não para mais e entra numa inércia que é só positiva, tem essa questão dessa corrente do bem. Sim. Que tu começa ao redor inspirar pessoas, e são pessoas que às vezes sempre buscaram se inspirar nos outros, sempre acharam que nunca poderiam inspirar alguém, e daqui a pouco ela olha para ela e diz assim, nossa, o fulano começou a treinar porque eu comecei a treinar. A fulana parou de tomar refrigerante porque eu também parei. E isso dá uma força interna para ti. É muito surreal. Legal. Então isso é uma construção diária mesmo. Vitor, eu tinha uma pergunta para te fazer. Recentemente a gente trocou uma ideia com o Augusto Cruz, que ele é o da Vitamines. A gente estava conversando ali antes de gravar. Ele me falou que ainda tem um receio das pessoas de se vitaminar. Inclusive, eu vou fazer um merchan aqui. Tem um cupom de desconto PANFLORIPA para a galera que quiser comprar vitamina no site vitamines.com.br. E ele falou isso pra gente, que tem ainda um receio que as pessoas confundem muito as vitaminas com medicamento. A suplementação de vitamina é muito importante para o teu paciente? E isso tu sabes porque a gente trabalhou contigo isso aqui dentro do consultório também. Por isso que eu tô te perguntando para a galera de casa que não entende nada sobre isso. Assim, muitos dos pacientes que me procuram, né? E isso é uma outra situação também legal de falar e tu sabes bem. Não existe um perfil de pacientes dentro do consultório de medicina esportiva. Tem paciente idoso, tem paciente adolescente, tem paciente atleta profissional, atleta amador. E cada um é cada um. Tem gente que nunca treinou na vida. Exato. Tem queixas aleatórias relacionadas à saúde e qualidade de vida. E com relação a essa parte das vitaminas ou desse tipo de estratégia, os pacientes vêm e perguntam, doutor, eu vim aqui porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu não sei que tipo de vitamina que eu tenho que tomar, eu não sei como é que eu estou funcionando hoje, eu não faço um exame de sangue há 8 anos. Sim. E aí que entra esse trabalho em conjunto, que é legal pra caramba, e acompanhei os produtos, inclusive entrei já para dar uma olhada, achei super legal o site da Vitamines. E justamente a necessidade no dia a dia dessas vitaminas, principalmente tendo em vista que hoje a grande maioria dos pacientes de consultório também, mas a grande maioria da população não tem o consumo adequado de legumes, de frutas, as porções que a gente precisa e desses micronutrientes, é de extrema importância. No consultório, a gente dosa esses micronutrientes, faz os laboratórios necessários e acompanha para que isso também não saia do padrão. Né? E eu ia te falar o que eu descobri de tão importante nesse todo o nosso processo, como é necessário os exames de sangue. E que a gente não dá bola, assim, que é uma coisa que às vezes as pessoas pedem, faz exame de sangue só pra ver como é que tá. E às vezes o como é que tá meio estranho. E a gente precisa desse exame pra ver o que a gente realmente precisa no nosso organismo. Exato. Assim, quando a gente fala da medicina com o viés da doença estrito, a gente vai sempre falar, não precisa do laboratório se o paciente não tem queixas. Uhum. A situação aqui dentro do consultório, óbvio que temos alguns pacientes com viés de doença, faz parte, claro, né? Mas a grande maioria, o viés é da saúde. Sim. É de performance, de excelência de qualidade de vida, e é o que eu sempre digo, de uma forma bem chula, a gente nunca vai buscar o tá bom, a gente vai sempre buscar o tá excelente.
o 10 de 10. Sim. Sempre. Sim. Então, se vem um paciente que treina 2 vezes na semana, musculação que é performance, a gente vai buscar o melhor que esse cara pode dar pra gente. E eu nunca quero, e não existe um máximo, né? A gente vai estar sempre tentando novos objetivos e deixar ele cada vez mais complexo. Mas é muito clichê isso na medicina esportiva, principalmente. Venha fazer os seus exames, venha ver como é que está o seu laboratório, etc. Isso não é um clichê à toa, tá? Só que daí o grande X da questão é sentar com esses pacientes, explicar o funcionamento da máquina. Você sabe que eu faço isso detalhadamente e com bastante paciência, porque eu quero que vocês entendam. Se vocês não levarem todas as ideias, mas se vocês pegarem as ideias principais do funcionamento da máquina hoje no teu laboratório, eu já estou muito feliz. Sim. Por quê? Porque isso vai ser muito importante para que no acompanhamento eu consiga mostrar para esse paciente, tu tá te sentindo bem, tu tá dormindo melhor, tu tá performando melhor, a tua mulher agradeceu que tu veio aqui, no trabalho tu tá rendendo mais. Só que, tá vendo aqui, olha só, esse parâmetro melhorou, a avaliação composição corporal com o teu personal, com o teu treinador melhorou. Né? Tem tudo um porquê. E aí, isso é muito importante porque eu não deixo o paciente achar que um outro caminho é melhor do que esse, não no sentido do consultório, mas num caminho, por exemplo, tô treinando bem pra caramba, fiz amizade com um monte de gente que só bebe, que come errado, tal. Vou pra lá. A partir do momento que tu mostra pra ele a evolução dele, aquilo que ele tá fazendo no dia a dia realmente tem um ganho sólido, ele não vai mudar. Sim. Aquilo que ele incorporou de positivo na vida dele, ele não vai mudar. Ele pode sair no final de semana, ele pode festar, ele pode dormir mal, mas vai ser um dia na semana, um dia no mês. Isso não vai ter problema nenhum. Porque a partir do momento que o treinamento vira prioridade, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa que vai prejudicar o treino dele na segunda-feira, que vai prejudicar como ele vai começar a semana, ele vai se sentir diferente no trabalho, ele vai se sentir diferente com tudo. E o esporte, né, a academia, a bike que eu faço, me trouxe outras novas realidades. Tipo, eu consigo ser mais organizado porque tem tudo horário, tem tudo, sabe? Tipo, eu montei um plano para atingir os meus objetivos que eu tô conseguindo seguir. E isso é muito legal porque traz mais responsabilidade no nosso dia a dia também. Posso falar um pouquinho de ti? Pode, com certeza. Tá. Aproveitando o teu gancho. Agora é a parte que a gente vai cortar. Tô brincando. Porque, por exemplo, pegando o teu gancho, tá? No teu caso. Sim. Tu tem uma profissão, tu trabalha com evento. Sim. Evento dificilmente é das 9 às 11 da manhã. Não adianta. Adianta. Eu vou pegar, assim, a balada agora vai ser das 8 da manhã às 4 da tarde. Vai ter só matinê e Floripa agora. Sim. Não tem como, não entendeu? Tem como. Então assim, não adianta eu trabalhar com que isso vai mudar. Agora, tu não tinhas rotina de sono, tu não tinhas rotina alimentar, tu não tinhas rotina de treino. O fato de tu treinar de manhã, por exemplo, ajeitou o teu horário de manhã porque tu tem um compromisso. E é um compromisso positivo, uma informação boa. Exatamente. Aí tu sabe que à tarde tu vai ter o teu treino, que tu tem a tua personal feita esperando lá. Tu já sabe que tu vai ter que organizar o teu dia, a tua alimentação, o nosso plano suplementar e etc. Todas as estratégias para estar bem treinando lá à tarde. Ok, tu tem o teu programa à noite, tu tem que chegar lá e tá bem pra caramba. Então assim, hoje tu conseguiu regrar a tua vida, que é muito mais fácil. Hoje, quando eu olho para a tua prescrição atleta aqui no consultório, eu consigo encaixar de uma forma muito mais fácil, porque tu tem horários. Sim. Tu é um cara muito mais regrado, Sim. entendeu? E tu parou, quando tu chegou aqui, tu era o teu perfil de paciente quando tu chegou aqui, 99% são assim. Sempre quiseram muitas coisas, mas sempre tiveram dificuldade de colocar em prática e de manter. E sem foco. E sem foco. Exatamente. Manter. É o que eu digo assim, constância e comprometimento são os 2 pilares iniciais sempre do nosso acompanhamento. Eu falo para todos. Constância e comprometimento, claro, se tu estiver comprometido e se tu for constante, vai dar tudo certo. Para encerrar, doutor, uma pergunta polêmica. Covid versus esporte. Qual que é a importância do esporte no meio dessa pandemia inteira que a gente está vivendo? Que é impossível a gente não fugir dessa pergunta hoje. Eu acho que não é nenhuma polêmica, Luquinhos. Eu acho que a questão maior do Covid com a prática de exercício físico, primeiro, o exercício físico salva vidas. Sim. Todo dia. Eu canso de falar isso, repetir essa frase. Mas que eu falo polêmica porque tem sempre um questionamento das pessoas, tem sempre um time que fala que não, que tem que ficar em casa, tem um time que fala que tem que jogar, jogar que eu digo, fazer o esporte. E eu vivendo a vida de um esportista, digamos, um esportista que eu sou, o esportista Lucas. Eu vivendo essa vida, me tornou muito mais importante para mim, no meu dia a dia, eu ter o esporte. Como eu te falei, eu sinto falta quando eu não faço,
e sinto que o meu corpo pede. E os teus cuidados ao redor todos melhoraram. Exatamente, correto. Então Exatamente. assim, hoje quando a gente olha, obviamente que a gente tem uma questão legal das recomendações. Então, por exemplo, você precisa usar máscara para treinar em local público, você não pode aglomerar, tem as restrições de horários, tudo bem. E isso tem que ser cumprido, porque isso é lei, isso é regra, isso é uma questão legal. Sim. A questão agora da prática do exercício físico como saúde, primeiro, a gente está vendo um número massivo, infelizmente, de obesos tendo complicações graves da Covid, levando a óbito nessa população. E novos também. Sim, independente da idade, né? E assusta mais ainda pessoas jovens com obesidade tendo complicações graves da Covid. Então, aí a gente já entra numa situação de exercício relacionado à saúde, ponto final. Segundo, entra nisso que você falou agora. O exercício ou o paciente atleta que se cuida, independente se ele faça 2 vezes por semana de musculação, 2 vezes por semana de funcional, o que seja, ele é um cara que se cuida mais. Ele é um cara que se alimenta melhor, ele é um cara que fica menos doente, ele é um cara que dá menos dano financeiro para a maquinaria de saúde. Sim. E principalmente, hoje a gente sabe que é um sistema imunológico muito mais fortalecido, é um sistema imunológico que vai lutar muito melhor contra esse vírus. A gente pode até fazer mais sintomas do que as pessoas que às vezes têm um sistema imunológico baixo, imunossuprimido, porque a gente vai reconhecer melhor o vírus e vai combater ele. Sim. Mas a probabilidade de a gente fazer fase grave da doença é muito menor. Então, assim, tem um lado da questão legal, que a gente precisa cumprir, que isso é lei. Vale a pena né? a gente até falar aqui que a gente está falando do esporte, mas do esporte seguro, seguindo as recomendações. Exato, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta, porque como eu te falei antes, a gente vê muitos debates na internet da galera que é contra, da galera que é a favor, mas é importante o esporte para qualquer área da vida, né? Não é só no meio de uma pandemia. Essa é a resposta, né? Exato. E assim, isso é até uma situação que no consultório a gente observou. Quando começou a pandemia, a gente pensou, os pacientes vão correr do consultório, porque os pacientes estão em casa, né, estão muito preocupados com o básico. Sim. Ao contrário, os pacientes que queriam performar, que queriam saúde, queriam qualidade de vida, ainda mais estão se preocupando com isso nesse momento. Então isso é uma situação bacana da mentalidade das pessoas, que trouxe também um cuidado de, opa, como que está a minha saúde? Como que eu estou funcionando? Faz 10 anos que eu treino e eu não faço um exame de sangue. Sim. Entendeu? Então, assim, sem contar as estratégias por conta que as pessoas fazem e que também não tem nenhum acompanhamento disso. Então, hoje as pessoas têm muito mais cuidado com o seu sistema imunológico. E noção também. E tem que ter. Isso, assim, isso não é por conta da Covid só, isso não é por conta da pessoa ter alguma doença crônica, isso tem que ser sempre. Cuide da sua máquina, que a sua máquina vai devolver isso para você. Eu acho muito legal, Vitor, para a gente encerrar, é que você chama os seus pacientes de atleta. Isso eu acho sensacional. Sim. O que você pode trazer de uma frase para a galera que está em casa, para a gente encerrar a nossa entrevista assim, para motivar o pessoal que está nos assistindo, para os atletas que não são atletas ainda e que querem se tornar atletas? Isso é bem interessante, que a maioria dos pacientes quando sai do consultório fala assim, poxa, é verdade. Isso eu falei para ti, bati muito na tecla com isso até naquela nossa entrevista na Jovem Pan. Você que está aí que treina, você é um atleta. E aí muitas pessoas falam, não, mas atleta é aquele cara que tem que tudo na vida dele gira em torno disso, etc. Não. A partir do momento que você traz para si essa alcunha, essa plaquinha de atleta, não, eu treino musculação 3 vezes por semana. Tenho 65 anos, treino musculação 3 vezes por semana. Eu sou um atleta de musculação. E toda semana eu estou lá 3 vezes. Eu organizo meu dia naquele dia para poder estar lá, para treinar. Só que a partir do momento que você internaliza isso, você começa a pensar na sua alimentação, você começa a anotar os hábitos que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, no seu sono, em tudo, por conta disso. E os 5 pilares nossos do consultório, e que eu gostaria muito que as pessoas tivessem isso em mente, pro seu dia a dia, independente do que fizesse. O comprometimento, como eu te falei, a constância, ser intenso, a intensidade, na sua intensidade, naquela intensidade que você suporta, com performance, independente do que você faça, seja no seu trabalho, seja na sua família, com seus amigos, no seu esporte, e de forma sustentável. Sim. Então, comprometimento, constância, intensidade, performance e equilíbrio. Porque se for sustentável, você vai conseguir fazer todas as outras coisas. Vitor, eu queria te agradecer muito por esse tempinho, que eu sei que a sua agenda é cheia, a nossa vida é louca, a gente sabe, mas muito obrigado por ter concedido essa entrevista pra gente. Com certeza você vai ter uma caminhada linda de muito sucesso e eu vou estar junto nessa contigo. Com certeza. Obrigadão, tá? Meu irmão, valeu mesmo. E a gente se vê
no próximo episódio, no último episódio do Connect de Verão com a Flora Cruz semana que vem. Obrigadão, gente. Obrigado. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.